Um bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês para iniciarmos a lição número 9. Vamos estar estudando essa lição juntos esta semana e que Deus nos abençoe para que possamos aprender cada dia mais da palavra de Deus. O tópico da nossa lição, o tema principal da nossa lição desta semana, lição número 9, o batismo que todos precisam. Vou ler aqui a introdução, esses dois textos da introdução da lição. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Suplico aos membros da Igreja em cada cidade a buscarem com determinação o batismo do Espírito Santo. O primeiro tópico da lição de domingo, o único caminho para a salvação. O que Pedro afirmou, tanto escrevendo quanto pregando, sobre o único caminho possível para a salvação. Nós vemos aqui no verso de 1 Pedro 3,18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Temos também o verso de Atos, capítulo 4, verso 10. Eu vou ler aqui do verso 10 a 12. Eu vou ler o verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, o único caminho para a salvação, o único caminho possível para a salvação está em Jesus Cristo, o que fez remissão pelos nossos pecados. Pergunta B. Por que Deus, em sua misericórdia, não poderia simplesmente perdoar e salvar pecadores sem sacrificar seu Filho? Vamos ver aqui os versos. Isaías 26:10, ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Romanos 8:7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Então, a razão pela qual Deus, por sua misericórdia, não poderia simplesmente perdoar e salvar pecadores sem que Cristo fizesse o sacrifício, fosse feito sacrifício pelos pecados, é porque mesmo que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça, ele não reconhece, não entende. E então a razão pela qual Cristo foi sacrificado é porque através do sacrifício de Cristo fosse feito uma reconciliação entre o homem e Deus. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte pela morte, o corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. E também, de acordo com o texto aqui do livro Caminho a Cristo, fala que quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa está longe, afastada de Deus, ela não se sente bem na presença de Deus e nem na presença de pessoas que servem a Deus, na companhia de estarem pessoas que servem a Deus. E se essas pessoas recebessem permissão para entrar no céu, nem ali o pecador encontraria prazer. O amor desinteressado que reina lá não encontraria eco algum em sua alma. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam bem diferentes dos que os seres puros lá mantêm. Então, para que a pessoa pudesse se reconciliar com Deus e fazer parte daqueles seres santos, ele precisava do único caminho, que é o que nós aprendemos na primeira pergunta, para que houvesse uma reconciliação entre Deus e o homem. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia
e amanhã nós vamos continuar, pela graça de Deus, o estudo da nossa lição. Até amanhã, se Deus quiser.